Olá, minha gente, eu sou Tereza Cristina, habituê desse programa de carteirinha, já participei 4 vezes e hoje, o programa voltando desse modo remoto, invertemos os papéis e eu estou muito contente de trocar de lugar e de colocar na cadeirinha da resposta essa pessoa tão admirada, assim, uma pessoa tão importante para a música brasileira, né? Um músico, pesquisador, um arqueólogo que redescobriu vários tesouros da música brasileira e que a gente que gosta de música, né, que a gente gosta de todo tipo de música, a gente tem ele em muito boa consideração. Charles Gavan, seja muito bem-vindo ao Som do Vinil, fique à vontade, sinta-se em casa. Vou trocar, agora você vai ver como é que a gente sente quando você ficar falando com a gente. Mas, Tereza... Eu vou sambar novamente. Meu amor, quando me viu, sorriu e falou: Eu vou sambar novamente. Estou achando incrível receber você aqui nessa condição, isso nunca aconteceu antes, mas acho que depois do que aconteceu em 2020, com a pandemia chegando em março, as transformações que a gente viveu, você foi uma grande transformação na vida de todo mundo, porque você foi para a internet, você começou a fazer lives diárias, né? E você se destacou, eu diria também, como uma grande pesquisadora e uma grande curadora. Então eu diria que nós estamos no mesmo time, apesar de você estar com a camisa do querido Vasco da Gama, eu sou corintiano, mas neste momento nós somos do mesmo time, aqueles que amam a música brasileira e pesquisam. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, você fez parte de 2 álbuns, né? Você tocou em 2 álbuns do Titãs que eu gosto bastante, o Cabeça Dinossauro e o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas. A gente está num momento no Brasil uma completa distopia, a gente está tudo virado do avesso, e tem uns discursos, tem umas canções nesses álbuns que, se por acaso vocês lançassem esse ano, ninguém ia notar a diferença. Você tinha ideia disso, do trabalho que vocês estavam fazendo? Ou você acha que as pessoas enxergavam isso como, são roqueiros revoltados? Os Titãs gravaram o primeiro disco, no qual não estou, que foi um sucesso de rádio, estouraram 3 ou 4 músicas nas rádios, Sonífera Ilha, a primeira, todo mundo sabe, mas não vendeu. O segundo disco, é sempre um teste para uma banda, foi produzido pelo Lu Santos. A gente emplacou algumas músicas no rádio também, como Televisão, Insensível e Massacre, uma letra cantada em italiano, veja você, né? Mas também não vendeu muito. Então o terceiro disco, ou a gente, não importa fazer uma música boa ou não para a indústria fonográfica, bom é o que vende. Ou a gente fazia um disco que vendesse, ou a gente ia ser descartado do cast. Quando a gente gravou o Cabeça Dinossauro, em 1986, foi uma leitura do nosso momento ali, né? O que a gente está enxergando? O que a gente vai falar? E o que a gente via e enxergava naquele momento é aquilo que está no disco. Então veja você. Polícia, igreja, família, é uma crítica super bem-humorada, homem primata, Estado, violência, porrada, dívidas, essa letra... Genial! É genial demais. Ela talvez seja uma das letras que mais atuais, mais do que outras até que são muito políticas, né? Ela fala de uma pessoa que está endividada e não consegue se livrar das dívidas, né? Enlouquece. Nossa, nem sei o que é isso. Nós brasileiros nem sabemos o que é isso. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Diante das outras, é uma música que as pessoas até esqueceram, entendeu? Porque as outras têm tanta força, Homem Primata, né? Que era Homem Primata, Capitalismo Selvagem, mas as pessoas ouviam Homem que Mata. Então o refrão, em muitos lugares do Brasil, virou esse, Homem que Mata, Capitalismo Selvagem. Mais atual que não tem, né? Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía.
selvagem. Oh, homem primata, capitalismo selvagem. O Jesus Não Tem Dentes, ele é um pouco isso, assim, quando os jornalistas perguntavam, mas o que quer dizer esse título? Aí a gente respondia, esse é um ditado que explica o Brasil de hoje. É. O país tão com tantos problemas onde nem Jesus, nem ele tem dente, nem ele escapou. Até ele foi pego pela falta de políticas públicas, de saúde, de educação, e etc, etc. Até ele é banguela. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Lembro quando surgiu essa frase, assim como surgiu Cabeça de Dinossauro, que surgiu num ônibus. De repente o Branco levantou, ou o Paulo, não me lembro, e falou, Cabeça de Dinossauro. Aí alguém falou, pança de mamute, aí o outro no fundo, espírito de porco. A letra foi assim que surgiu. A letra surgiu em menos de um minuto, foi assim. A música veio depois. É incrível, era um caldeirão de ideias, assim, que eu não tinha dono. Arnaldo, Branco, Brito, Paulo, Marcelo, Tony, eu, Nando, todo mundo. Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de frei. Eu não gosto de bispo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Fazer canções assim, igreja, polícia, família, são instituições que todo governo opressor usa para achatar a gente, né? Então, a igreja, a instituição igreja, e naquele momento em que vocês falam da igreja, a preocupação de vocês era com a Igreja Católica, por tudo que a Igreja Católica fez, e vocês ainda nem tinham ideia do fundamentalismo. Né? Porque eu não gosto de bispo, eu não gosto de frei, eu não gosto de madre, eu não gosto de padre. Não! Não gosto! Eu não gosto! Não! Quando o Cabeça de Dinossauro foi lançado, nós tivemos problemas com a polícia. Ó, dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te matar, eu sei que ela pode te prender. Pode te parar. Qualquer notícia, qualquer comunidade que você entre, que você leia esses versos, todo mundo sabe do que você está falando. Sim. A nossa geração, rock brasileiro dos anos 80, que vem com Barão Vermelho, Paralamas, Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, as bandas de Brasília, Plebe Rude, Capital Inicial e tantas outras bandas assim do rock brasileiro, as bandas punks de São Paulo, Inocentes, Cólera. Isso é toda uma geração de gente que contestou e peitou aquele fim de repressão da ditadura. Ainda havia censura, a música Bichos Escrotos, que era uma música antiga, ela foi proibida, a radiodifusão. Podia comprar no disco, mas no rádio ela não podia tocar. E acho que talvez seja ao lado de Dívidas, seja uma das mais atuais, porque fala, bichos saem dos esgotos, entendeu? E os bichos, de alguns anos para cá, eles saíram, né? Eles saíram dos esgotos. Com toda a força, né? Inclusive, eu cantei numa live essa música com um filtro de Teletubbies. Oi! Sensacional. Bichos, são dos lixos, baratas, Deixa ver suas patas! Ratos! Entrem nos sapatos do cidadão civilizado! Você, músico, quando nasceu o pesquisador? Acho que são dois estágios para te responder. Primeiro, o interesse pela música veio antes do instrumento. Eu comecei a me interessar por música de uma maneira mais séria, mais consistente, quando eu tinha 14 anos. E desde então fui me virando para comprar discos. E o hábito de comprar disco na loja, que é hoje uma coisa que está em xeque, né, infelizmente, ele é por si só um ato de pesquisa. E onde tem uma loja de disco, tem alguma coisa para você descobrir. Então isso tinha a ver com o meu temperamento. Depois, durante uma fase na qual os Titãs fizeram uma parada, e eu fui estudar engenharia de áudio, em Londres. Eu morei em Londres, fiquei em Londres 6 meses. Então eu pude entender em Londres, que é praticamente uma das capitais mais importantes do mundo, culturalmente falando, a importância da música brasileira. Como? Nas lojas de disco de lá, nas festas de música brasileira que eu fui, onde só havia
ingleses e europeus, nos shows que passaram por Londres, e um dos maiores shows que eu vi na minha vida foi exatamente de Ayrton Moreira e Flora Purim, no Ron Scott's, um clube de jazz de Londres, assim, e foi um evento transformador, porque eu voltei de Londres, isso em 95, né, para retomar a carreira com os Titãs, com um desejo que era mais ou menos assim: a importância da música brasileira para nós e para todo mundo. Ela pode ficar ali largada. Então eu voltei para o Brasil com essa ideia na cabeça, e passaram-se alguns anos, eu usei o prestígio dos Titãs para entrar no acervo das gravadoras, depois de muita pesquisa, e apontar discos e artistas que estavam completamente esquecidos nos acervos. Não fui o único a fazer isso. Outras pessoas também se dedicaram a isso, outros produtores culturais. Mas eu achei assim que deveria usar o nome dos Titãs para abrir portas. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Desses trabalhos que você trouxe de volta e que você colocou de novo na prateleira para que a gente pudesse conhecer, qual foi a sua prioridade? A sua prioridade foram álbuns que você, Charles, era fã e gostava e você queria ver de novo na prateleira, ou você teve um pensamento de não, o que seria importante para a música ter de volta agora? Existiu isso ou não? Existiu. Primeiro partiu de um desejo de compartilhar tudo aquilo que eu gostava. Eu queria fazer um projeto na Warner de bossa nova e samba jazz, com o catálogo da Continental. E a gravadora falou: não, imagina, bossa nova não vende, samba jazz, que samba jazz? Eles nem sabiam o que é, né? Então eu sempre busquei, Tereza, relevância cultural. Esse álbum, esse artista, esse repertório, essa cantora, eles são importantes para a música brasileira, não importa de onde eles venham, do samba, da música clássica, do forró, não importa. Então ele vai entrar no projeto. Mas eram 2 projetos que eu queria fazer. E o segundo, né, eu primeiro propus esse, e o outro, os 2 em igual importância, claro, era revisitar a obra dos Secos e Molhados, que naquele momento só existia o primeiro disco, numa versão bem mal feita, sem letra, sendo uma versão digital, em CD, que é o que mandava naquele momento, era a mídia do mercado. Nós vamos lembrar dos anos 90, né? Incrível. Inclusive, um álbum, né, que eu comprei, um CD duplo. Quer dizer, não eram 2 CDs, mas eram 2 álbuns, né, 2 em 1, que foi o do Secos e Molhados, que você colocou. O primeiro e o segundo álbum do Secos e Molhados. E eu, até então, eu tinha conhecido esse álbum criança. Minha mãe comprou os 2, né? Comprou o primeiro, que é aquelas cabeças em cima da mesa, e depois aqueles das 3 máscaras, assim. E foi uma alegria muito grande poder rever aquele álbum. Dentro dele, a história da minha infância toda ali. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. A música brasileira era a nossa identidade como povo, como nação. Ela não pode ficar abandonada. Não podemos abandonar o passado da música brasileira. Ele é nossa base, ele é nossa história, ele é nossa identidade cultural, né? Então, por isso que eu acho que esses projetos eles deram tão certo. As gravadoras reconheceram que era um projeto interessante e que sairia bem de vendas, daria lucro, e de fato deu. Um dos campeões de vendas na época dos projetos que fiz era o disco do Pixinguinha, veja você. Quando ele foi lançado, ele vendeu 15 mil cópias assim, ó. A gravadora não acreditava, a Odeon não falava: não é possível, como o Pixinguinha vende 15 mil? Eu falava: porque vocês acham que o consumidor pensa brasileiro... igual a vocês.
Alguma coisa está me dizendo que esses caras estão dando muita fome. Olha como eles gritam. Olha como eles gritam. Atenção. São canibais de verdade aqui no Chapadão do Guimarães. E eu tenho a honra de filmar esse documento antropológico, histórico. Vou dar um zoom nesses caras. Olha lá. Olha aquele ali. Cabeça dinossauro! Pança de mamute! Pança de mamute! Pança de mamute! Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco! Charles, você, além de músico, pesquisador, autor de alguns livros, de vários livros, você como entrevistador, o bom de ser entrevistado por você é porque suas perguntas são perguntas com conhecimento, né? Você sabe muito bem do que você está falando. Quando a gente vai falar sobre algum álbum, algum artista, você está sempre muito bem fundamentado, sabe? Aquela expressão que a gente fala assim, fez o dever de casa. Isso faz de você um entrevistador muito diferenciado. E eu queria saber de você, você deve ter entrevistado centenas de pessoas para o Som do Vinil. Algum encontro que você teve, você encontrou algum artista que você já admirava há muito tempo e você se emocionou e você ficou contente por ter realizado o sonho de estar encontrando aquela pessoa? Ou teve algum assunto, algum álbum que o assunto fluiu assim e que marcou? Eu aprendi a fazer o Som do Vinil fazendo. Quando comecei, eu tinha experiência em dar entrevistas, mas não tinha experiência em ser entrevistador. E o que eu fiz foi estudar, assistir com mais atenção programas de entrevistas, né? E entendi que acho que o modelo que mais tinha a ver comigo, né? Eu fui tirar essa conclusão anos depois, né? Era de um jornalista que já não está aqui, mas que para mim é o maior entrevistador de todos, que é o Geneton Moraes Neto, né? Repórter da Rede Globo. E ele era tão bom, Tereza, que ele fazia a menor pergunta possível e deixava a resposta para o entrevistado. É claro que eu nunca consegui, mas eu tento, né? Então, meu objetivo foi sempre esse, sempre dar espaço para o convidado ou para a convidada. Eu sou um facilitador. Então, várias entrevistas me marcaram profundamente. A temporada 2019 é uma temporada que me marcou profundamente, temporada que você está presente, falando sobre Dona Ivone Lara. Você escolheu só mulheres. Foi incrível. Por isso, eu pude olhar e apreciar pontos de vista muito diferentes, de lugares diferentes. Eu, do meu lugar de homem branco, que mora na zona sul do Rio de Janeiro, heterossexual, eu fui... Nossa, quase extinção, Charles. Receber... Tudo bem. Teve uma época difícil de aceitar a gente. Como que esse bando de mulher, né? Como é que tratadas dessa maneira? Não era assim. Época de ditadura, entendeu? Não gostou. Época de ditadura, você saía à rua, o cara vinha com a arma e apontava para sua cabeça, você não sabia por quê. O que é isso, gente? Isso aconteceu com você também? Aconteceu. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Algum desses encontros marcou você de um jeito que você assim tem como se fosse... É porque a gente está sempre tentando catalogar as coisas, né? Não quero falar as 10 mais. Um episódio com Geraldo Azevedo sobre o disco, se eu não me engano, Inclinações Musicais, no qual ele relata quando ele foi preso pela ditadura. Então, uma entrevista que me marcou muito. Aliás, é uma pessoa incrível, Geraldo Azevedo. Ele é maravilhoso. Eu passei 40 dias preso, né? Fui torturado muito, todo mundo foi torturado e tal. Eu pensava assim, se eu ficar preso, eu vou criar uma obra dentro da prisão. Até que um dia, no momento de tortura lá, eu disse, rapaz, eu não tenho mais nada para dizer para você e vocês ficam aqui batendo. Eu sou músico, traga o violão para ele aí, para esse cara provar que é músico mesmo. Quando eu comecei a tocar, o torturador
Aí, ô, bicho, assim, ficou... Se você vier pro que der e vier comigo. Outra pessoa que me marcou recentemente também, além dos mestres de sempre, Egberto Gismonti, Tom Zé, Caetano, eu entrevistei quase todo mundo. As pessoas que eu não consegui entrevistar até hoje. Chico Buarque, Maria Bethânia, Rita Lee e Jorge Ben. Desses 4 pilares da nossa música, acho que vai ser muito difícil entrevistar, mas a gente tenta, a gente prossegue tentando, né? Acho que praticamente quase todos eu entrevistei, Tereza. E dentro disso é muito difícil escolher alguns episódios, mas um que me tocou bastante foi o episódio que eu fiz com o Gilberto Gil, onde ele disseca o violão de João Gilberto. Olha, esse episódio que virou duplo, ele é uma aula de música brasileira, e uma aula de bossa nova, e uma aula de João Gilberto, como nunca ninguém fez. Quando a gente diz a dificuldade de botar na mão alguma coisa, você pensa imediatamente na a complexidade, a dificuldade de conseguir atingir a complexidade de uma determinada peça, de uma determinada coisa. Eu acho que nesse caso aqui é o inverso. É como conseguir voltar a uma simplicidade. Tá. Não é? Como é que vai, né? Como é que... Pato. E uma outra entrevista também, que me marcou muito, até pelo que aconteceu depois. E eu não conhecia o Emílio Santiago pessoalmente, ele não me conhecia. E ele chegou um pouco desconfiado, claro. A entrevista sempre você pode falar, pô, o que esse cara vai perguntar, né? Sentamos para bater papo. E a entrevista foi fluindo, ele foi se soltando, foi ficando à vontade, o papo foi ficando incrível. Emílio Santiago, um dos maiores cantores da música brasileira de todos os tempos, né? Aquarela Brasileira era o nome do disco que a gente escolheu. Tivemos uma entrevista fantástica, Tereza. Passaram-se 15 dias, Emílio Santiago sofre um AVC, vai para a UTI, e eu editei esse programa, né, lá na Samba Filmes, assim, com o Emílio Santiago. Tinha tido... Desculpa, peraí. Ele tinha tido um AVC. Estávamos na edição ali, resolvendo esse programa, e no dia que a gente estava finalizando o programa, ele faleceu. Esta é uma edição especial do nosso programa, dividida em 2 partes, e é uma justa homenagem ao nosso querido amigo, visto por muita gente como a voz do Brasil. Com vocês, Emílio Santiago. Quando a noite vem a saudade do carinho seu. Eu acho que cantar todo mundo canta, mas tem uns que nasceram com um dom, né, de cantar. E eu certamente devo estar incluído nessa ala do dom. Eu acho que né? sim. Eu acho que sim. Olha, meu amor, chego a pensar. O meu primeiro show grande entrega do Estandarte de Ouro, que foi no Olimpo, aqui na Vila da Penha, e um produtor, ele devia ser muito apaixonado pelo meu trabalho, porque ele me chamou para cantar. Eu, Alcione e Emílio Santiago. E eu só pensava assim, gente, eu vou ser engolida no palco, né? Dividi uma música com a Alcione e eu sabia cantar a música certa, mas comecei a cantar com a Alcione, eu desaprendi uma melodia, que era o Sei Lá Mangueira, e eu não conseguia mais fazer a melodia certa no ensaio de jeito nenhum, e quanto mais eu repetia, mais eu errava. E aí eu estava cantando com a Alcione, e quando foi chegando a melodia que eu ia errar, e que eu precisava acertar, eu fui meio que chegando para trás, assim, de vergonha. E ele entrou na música. E aí ele cantou o pedaço que eu ia errar, com um sorriso, assim.
Foi um dos gestos mais generosos que eu vi na minha vida, sem gastar um verbo. Ele só olhou para mim, cantou, sorriu, voltou para o lugar dele. Uma classe que você fala, essa pessoa é a verdadeira nada, nobreza, né? sabe? Isso, boa. Né? Matou. No embalo que eu vou, minha gente, não tem hora de voltar. Leva o som, leva o surdo do meu bloco, e a vontade de sambar. Embalo que eu vou, minha gente, não tem hora de voltar. Leva o som, leva o surdo do meu bloco. Quando é que teremos um vinil da Tereza Cristina para falar da música da Tereza Cristina no som do vinil? Quando? Eu espero que esse álbum que eu estou gravando, né, esse álbum autoral, que eu consiga transformá-lo em vinil. Acho importante ter o vinil com a ficha técnica do álbum, com todo mundo que trabalhou nele, e poder ter um vinil, né? Sei lá. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair esse vinil é pendurar ele num quadro na parede. Bom, minha gente, nós conversamos hoje com o Charles Gavin, músico, pesquisador, autor, escritor, um apaixonado pela música brasileira, a gente que fica dando o título de herói a tanta gente que não merece. Tá aí um belo herói para você cultivar no seu álbum de figurinhas, Charles Gavin, não esqueça desse nome. Fiquei muito contente de conversar com ele e principalmente de ter trocado de lugar, de ter entrevistado. Eu que já ocupei essa cadeira que ele está aí umas 4 vezes, hoje é a 5ª vez, mas eu já tô emancipada. Fiquei muito contente de participar desse programa maravilhoso e eu estou muito curiosa para assistir essa temporada nova. E não sei se eu deveria falar isso. Ô, Tereza, você me vê, Tereza? Ajeitar aqui o black. Vai, Tereza! Gente, eu preciso parar aqui só um instantinho. Só um momento. Gente, não dá, não. Vem cá. Como é que a gente está de tempo? Ai, obrigada. Um cafezinho, que bom. Boa. Continua? E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.